Boa noite, meu nome é Kelly e nós vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda da pessoa física, tá? Então, assim, há dois tipos de imposto cobrado sobre a renda de pessoa física e pessoa jurídica. Esses impostos, eles são cobrados pela União. O imposto de renda da pessoa física decorre da disponibilidade econômica, ou seja, regime de caixa. O imposto de renda sobre a pessoa física deve ser recolhido de todos que incidem renda a ser tributada de acordo com os limites da lei, ou seja, de acordo com a tabela do imposto de renda. Tabela essa atualizada, a última atualização agora foi em 2024, né? Então, para calcular esse imposto de renda da pessoa física, ele aplica-se a tabela do ano calendário correspondente, no nosso caso, 2024. Sobre o rendimento total percebido do mês, subtraindo as deduções conforme a tabela do imposto de renda e os seus dependentes, a previdência social, pensão alimentícia e a pensão alimentícia paga. Caso o valor ultrapasse R$ 2.259,21, esse incide imposto de renda, ou seja, se você recebeu até o valor de R$ 2.259,20, é isento do imposto de renda. Deu 2.259,21, ele já incide imposto de renda, tá? As despesas dedutíveis do imposto de renda são as que legalmente são deduzidas em seus rendimentos, para que possa pagar menos imposto. Ou seja, você pode usar despesas médicas, com educação, dependentes, contribuições previdência privada, INSS, ou a FAP. A FAP é um meio de contribuição privada. A pensão alimentícia e o livro caixa. Valores incentivados que deduzem diretamente no valor do imposto de renda, exemplo, as doações. Então, são valores que são incentivados pelo governo para que você possa fazer as doações, e esses valores eles são deduzidos na sua declaração de imposto de renda. É importante dizer que todas essas despesas informadas nas declarações devem ser amparadas documentalmente, que comprovem a sua identificação, ou seja, o seu CPF, juntamente com a empresa na qual você decorreu de algum serviço, né? No caso de educação, você tem as notas, no caso de médicos, as notas pagas, então você precisa declarar juntamente com essa documentação. O imposto de renda, ele pode ser retido direto na fonte, ou seja, direto na sua folha de pagamento. Alguns rendimentos na folha de pagamento são isentos de imposto de renda, assim como o FGTS, tá? Nesse caso, eu recebi os rendimentos, eles são tributáveis ou não tributáveis. Exclusivamente na fonte acima de 200 mil, ele deve ser declarado. Na folha de pagamento, pode ser feita a declaração de três formas: através da DIRF, de forma online, pelo ECAC ou pelo aplicativo do programa IRPF no computador. Uma das formas de deduções, né, porém, é a FAP. A FAP é um fundo de aposentadoria programada individual, né? Essa é uma forma de previdência complementar que ela deve ser declarada a partir do ano de 2023, de acordo com o Código 36 da Previdência. Na DCTF, também, que é uma forma de declaração da folha, a DCTF significa Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, utilizada pela Receita Federal para a obtenção de informações dos lançamentos de créditos tributários. Deve ser feita sempre no 15º dia útil de cada mês subsequente. A ocorrência dos fatos, a empresa vai enviar para o funcionário um informe de rendimentos. Nesse informe de rendimentos, vai estar ali todas as despesas, né, os valores recebidos de salário e os descontos também. Os descontos que geraram imposto de renda, tanto na folha, como descontos de imposto de renda que se for gerado em férias e 13º, né? Com esse documento e junto com os demais documentos que a pessoa vai pegar
dos dados que ela teve durante o ano, das despesas do ano, ela vai juntar toda essa documentação para que ela possa fazer a declaração do imposto de renda anual. Lembrando que no ano de 2024, como um exemplo, nós vamos fazer a declaração das nossas despesas do ano de 2023. Então, nós vamos usar o ano calendário 2023. Este ano, as declarações de imposto de renda, elas iniciam a partir do dia 15 de março e vão até o dia 31/5. Então, todas as pessoas que ultrapassaram um valor de R$30.000 anual, elas devem declarar o seu imposto de renda. Ou seja, passou do valor mensal de R$ 2.259,21, ela deve declarar o valor de imposto de renda se ela recebeu durante um ano inteiro acima desse valor salarial. Uma das formas de envio da declaração pela folha de pagamento é feita pela empresa através da DIRF, pela declaração de imposto sobre a renda retida na fonte. Essa declaração de imposto, ela declara, ela informa, né, o fisco o que foi feito, os descontos que foram feitos na folha naquele ano seguinte, ou através do E-Social, que é um projeto implantado em 2014 com o âmbito de digitalizar e unificar os envios de informações fiscais e previdenciárias trabalhistas das empresas. Devem informar ao E-Social todas as empresas que possuem colaboradores em âmbitos seletistas, mensalistas, cooperados, estagiários e avulso, e sem vínculos empregatícios. Deve ser informado no E-Social cerca de 15 obrigações. Então, assim, nessa informação em que a empresa faz o envio pelo E-Social ou até mesmo pela DIRF, ela está informando todos os funcionários que ela teve na folha e também os que foram recolhidos o imposto de renda retido. Então, a empresa vai entregar ao funcionário. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre trabalho de direito, sobre imposto de renda. A minha parte é sobre contribuintes e responsáveis. O Código Nacional Tributário tem duas figuras relacionadas ao pagamento de tributo, o contribuinte e o responsável. No imposto de renda, o contribuinte é a pessoa que tem a renda de qualquer natureza. Se você recebe salário, aluguel ou ganho de investimento, você é o contribuinte do IR. Enquanto o responsável é aquele que tem a responsabilidade pelo pagamento, caso o contribuinte não pague as suas obrigações e dívidas. Os responsáveis podem variar dependendo da situação. Tem os sucessores, que são em caso de falecimento do contribuinte. Os herdeiros ou responsáveis legais podem ser quem tenha que pagar pelo IR devido, pelo imposto de renda devido. E os terceiros. Em algumas situações, terceiros podem ser responsáveis pelo pagamento do IR, como no caso da retenção na fonte. Outra parte que eu vou falar é sobre obrigações acessórias, que são declarações, estruturações e etc. Declaração de imposto de renda, DIRF. DIR-PF é a principal obrigação para pessoas físicas. Ela deve ser apresentada anualmente, informando todos os rendimentos, despesas, bens e direitos. Livro caixa. Profissionais e autônomos devem manter as do livro caixa nele registrado. São registradas todas as despesas e receitas relacionadas à atividade profissional. Comprovante de rendimento. Os contribuintes devem fornecer comprovantes de rendimento pagos e recebidos. Isso inclui informes de salário, aluguel, investimento, entre outros. Informes de rendimento financeiro. Bancos e instituições financeiras emitem informes com rendimentos obtidos em aplicação financeira. Esses rendimentos obtidos usados na declaração de IR. Vou falar também sobre o fato gerador e incidência. O fato gerador é o evento ou situação em lei que dá origem a uma obrigação tributária. Ele é o marco zero no qual surge a necessidade de pagar um determinado imposto. Tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas sujeitas ao fato gerador. As situações caracterizam a incidência de impostos, compra de produtos, prestações e serviços, obtenção de lucro, propriedade e casos fortuitos, hipótese de não incidência ou imunidade tributária, isenção tributária e não incidência tributária. Eu vou falar também sobre apuração e recolhimento, prazo para declaração, o prazo para entrega da declaração de imposto de renda pessoa física
15 de março até às 11h59 do dia 31 de março, pelo horário de Brasília. O pagamento do imposto deve ser realizado até o último dia útil seguinte ao mês da apuração. O documento de arrecadação de receitas federais DARF é utilizado para efetuar o pagamento do imposto devido. Formas de apuração e cálculo devido do imposto envolve o cálculo de base e a aplicação da alíquota. Para pessoas físicas, a apuração pode ser feita de duas formas. Declaração completa. Considera todos os rendimentos, despesa dedutível e benefícios fiscais. E a declaração simplificada. Utiliza um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis. O cálculo do imposto é feito com base na tabela progressiva, que possui alíquotas variáveis, de acordo com a faixa de renda. Com isso dito, concluímos as declarações de imposto de renda As declarações de imposto de renda de pessoa física devem ser feitas dentro das estipuladas pelo governo e anexar todos os documentos devidamente necessários para a comprovação das informações nele registradas. Vale lembrar que todas as informações são de responsabilidade do contribuinte que declarou. Ele tem que arcar com as devidas consequências. Boa noite, pessoal. Retornando aí ao tema imposto de renda, pessoa física, que a gente já tratou um pouquinho do assunto, a gente vai dar andamento aí, um pedacinho aí do conteúdo. Então quer dizer que ele se trata de um tributo claramente fiscal, tá? Mas ele é progressivo com relação às alíquotas, né? Ele tem a finalidade marcantemente fiscal, como eu voltei a dizer, sendo o imposto que mais arrecada dentre todos os impostos. O imposto de renda é um tributo de competência da União, em que o fato gerador são os princípios proventos gerados por pessoa física ou jurídica, tá? De uma maneira progressiva e incidental, quer dizer, do menor para o maior, né? O referido tributo visando adequar a arrecadação dos valores com a capacidade contributiva de cada contribuinte, nos termos conforme o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Possui uma tabela, no caso que escalona, com valores básicos que discriminam as contribuições de acordo com a renda ou o fato gerador, que gerou, no caso, aquela prova. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, que é o famoso CTN, traz uma definição oficial do que seria o tributo, né? O tributo é toda a prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, constituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa, plenamente vinculada. Na concepção de Eduardo Sabag, no caso em 2012, ele trouxe uma menção aí ao fato gerador do imposto de renda, né? É a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, no caso, de renda decorrente do capital do trabalho ou da conjunção de ambos, e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos todos os acréscimos não compreendidos no conceito de renda. Nos termos da Constituição Federal, isso é o artigo 153, o imposto de renda não incide apenas sobre a renda, né, mas também sobre todos os proventos de qualquer natureza. O conceito de renda deve ser entendido como um produto do capital, como, por exemplo, rendimentos obtidos com aplicação financeira, do trabalho, da combinação de ambos, o lucro. Já o conceito de proventos é definido por exclusão, ou seja, todos os acréscimos patrimoniais não enquadráveis no conceito legal da renda. A título de exemplo, pode citar os acréscimos patrimoniais decorrentes de atividade criminosa, conforme mencionado assim. O imposto de retido na fonte, volta a falar novamente do imposto de renda, passou por mudanças conforme publicado pelo Ministério da Fazenda, onde dentre as principais novidades está a atualização dos limites da obrigatoriedade para a entrega da declaração. Segundo o Ministério da Fazenda, o limite para rendimentos tributáveis subiu de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90. Vale ressaltar que são rendimentos tributáveis, o salário, a aposentadoria, o aluguel, entre outros. Segundo José Carlos Fonseca, o auditor fiscal responsável pelo imposto de renda retido na fonte, em 2024, afirma que se a pessoa recebeu mais que o limite na soma de todos os anos, do ano no caso, ela está obrigada a apresentar o imposto de renda. Vale ressaltar também que a gente acabou de falar que tem rendimentos ali que, né, podem ser ilícitos.
Quando a gente fala do non-college, ele traz isso como exemplo, que quer dizer, o valor então, não chega, né? Independente de qual seja a situação em que esteja a moeda, né? No caso, o que ocorreu com esse dilema, esse diálogo, ocorreu com o Vespasiano e o filho dele, né? Onde ali devia existir o banco de victórios, banheiros públicos, e recebiam pelo valor pelo seu uso. Então, quer dizer, independente que tinha o cheiro, se era precário ou não, o valor que recebia. Então, o valor em si que recebia não tinha cheiro. Então, quer dizer, deve ser declarado. Existem situações que podem ocorrer a isenção do imposto, no caso, e uma dessas situações é perante a saúde, no caso, né? Uma delas seria com relação a doenças graves. Existe lei aí que embasa e que nos traz tratativas das situações de quais seriam elas. Segundo a Lei 7.713, lá de 88, ela prevê no inciso 14 que pessoas portadoras de doença grave são isentas do imposto sobre renda da pessoa física. Que ela traz o seguinte: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de serviço e percebido por portadores de moléstia profissional, né? Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose, incapacidade, fadiga, doenças que incapacitam para o trabalho, contaminação por radiação, síndrome de imunossuficiência cardíaca, né? E ele traz bem no finalzinho desse artigo, que ele traz o seguinte, que com base em conclusão na medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou a reforma. O imposto de renda tem uma finalidade de redistribuição de renda, uma vez que sua incidência é mais gravorosa sobre maiores rendimentos, né? E em via de regra, quem mais utiliza serviços públicos, né? São os que menos contribuem com esse tributo. Porém, se alguém obtém disponibilidade econômica ou jurídica de rendimento, passa a ser devedor do imposto de renda, conforme, né, a CNT, artigo 43, assim como citado, né, em seu inciso 1º, mesmo que esses rendimentos ficarem oriundos de ato ilícito, a gente volta a falar, ou até criminoso, como a corrupção, tráfico e tal, você deve declarar. Como foi falado, o dinheiro não tem cheiro. Teve uma jurisprudência que a gente encontrou também, foi uma situação de um trabalhador, ele é aposentado, e ele recorreu aí querendo a isenção do imposto de renda por conta da doença que ele teria. Ele era cardiopatia, mas ele ia fazer uma cirurgia, e essa cirurgia deu a ele condições de retornar ao trabalho. Então, por estar trabalhando, quer dizer, não estava afastado das suas atividades laborais e estava aposentado, o STJ, no caso, afirmou, no sentido da isenção prevista,